Então eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos e que você, sabendo quem você é em Jesus, você possa deixar o teu coração disponível e disposto para ouvir nesta manhã quem é que está em você. Senhor, obrigada pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos em teu nome. Muito obrigada porque em ti nós sabemos quem nós somos, ó Deus. Nós te louvamos porque as suas promessas são realidades em nós, Senhor. Nós acessamos todas elas, vivemos uma vida plena no Senhor, nada nos falta, Senhor. Tudo em nós vai muito bem, porque a tua presença para nós é essencial. E o Senhor diz que estaria conosco, e nós cremos nessa verdade. Nós cremos que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus vivo, poderoso, soberano sobre todas as coisas, Senhor. Senhor, sobre esse tema que o teu Espírito tenha liberdade nessa manhã para nos ministrarmos, nos ministrar com o teu poder e com a tua graça. Queremos ser cheios do Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, porque estás aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você está bem? Vinícius melhorou? Tudo bem? Todo mundo com saúde, graças a Deus, né? Eu quero pedir para Nilce e o Nilson vir um pouquinho mais para frente, por favor. Seu Paulo, se puder vir um pouquinho mais à frente. A irmã, seja bem-vinda. Qual que é teu nome? Qual? Ingrid, seja bem-vinda no nosso meio, tá? O Senhor continue te abençoando nesse dia. Se quiser vir um pouquinho mais à frente. É que eu não gostaria de usar o microfone, então por isso fica difícil. Então o tema diz assim, ó: em toda a história bíblica, vemos um Deus que se comunica com o seu povo. Lá no Antigo, nós vemos Deus se comunica com o teu povo no jardim do Éden. Lembra que ele vinha todos os dias visitar Adão ali? E em Israel também ele falava com quem? Com os profetas, direto, né? E hoje, de que forma nós vemos Deus? Em nós. Na nova aliança com Jesus, né? Na nova aliança, ele habita em nós pelo Espírito Santo. E esse Espírito que nos foi dado como selo de filiação é como aquele que ora dentro de nós, mesmo quando não sabemos o que dizer. A oração, portanto, não é mais apenas algo que fazemos, é algo que o próprio Deus faz em nós. Isso é muito importante. A oração é algo que o próprio Deus faz em nós. Então, ele habita em nós. Amigo, eu acho que eu mexi aqui, ó. Tá certinho? Tá? Então, olha só o que Paulo vai afirmar com clareza essa verdade em Romanos 8, 26 e 27. Diz o quê? Aldo vai conseguir acompanhar, por ou não? Se não conseguir, é o Vitor que está lá? Vai conseguir acompanhar? Senão nós vamos procurar aqui na Bíblia. Diz assim, ó: da mesma forma, o Espírito, Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Aqui, Paulo não está falando de uma ajuda ocasional, mas de uma atuação contínua do Espírito. A oração cristã verdadeira não nasce de um espírito desesperado, de alguém em desespero, mas nasce o quê? Mas de uma comunhão com o Espírito que habita no íntimo do nosso ser. Oramos porque o Espírito ora em nós. Olha que interessante. Então, todos nós aqui oramos porque o Espírito habita em nós. Você tem certeza disso? Que o Espírito Santo habita em você? Que é ele que te leva a ter uma vida de oração?
que não é as circunstâncias, não é os momentos pelos quais eu passo que me leva a ter uma vida de oração, mas é aquele que habita em mim, o Espírito Santo. Por ele habitar em mim, por ele habitar em nós, nós podemos ter uma vida de oração. Por quê? Porque ele intercede por nós. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar, essa é a verdade. Às vezes nós criamos regras de orações, às vezes nós criamos formas de orações, às vezes nós criamos uma forma de oração para chamar a atenção do povo. Mas não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando nesta manhã. Ela está nos ensinando que o Espírito que habita em nós nos ajuda em oração. De que forma que ele nos ajuda? Com os gemidos. Mas quando eu vou para essa palavra, muitas vezes eu acho que é gemido de cansaço, ou de dor, ou de fadiga, mas não é. É um gemido de amor que me leva a ter comunhão com o Pai. E ele continua dizendo em João 14, 16 e 17, olha ali, se vocês conseguirem colocar ali, se os meninos... É bom procurar na Bíblia, né, gente? Nós precisamos ter um pouquinho mais de prática, né? Isso! João 14, 16, 17 nos mostra que Jesus prometeu o que Jesus prometeu? Um consolador. Jesus nos prometeu que nós não estaríamos sós e ele nos daria quem? Um consolador. Então, na minha vida de oração, eu não estou sozinha. Eu tenho alguém que me consola, alguém que me ajuda a ir até o Pai, alguém que me capacita a ter uma vida de oração. Eu tenho o Consolador. Você tem o Consolador? Amém. É pela fé, irmãos. Não pelas circunstâncias, não pelo sentimento, não pelo aquilo que eu vejo ou ouço. É pela fé. Porque ele prometeu na palavra dele e ele é fiel para cumprir toda a palavra na minha vida e na tua vida. Por isso que nós temos que reinar em vida. Por isso não é mais que o Senhor possa, ele faz. Ele é poderoso para fazer todas as coisas infinitamente mais do que tudo que eu penso, tudo que eu sinto. Ele vai fazer. Ele faz e acabou. Então eu posso ter uma vida em oração. Então o Espírito que habita em mim, ele pode criar esse elo entre eu e Deus. Ele pode fazer isso, porque ele habita em mim. Eu preciso ter essa certeza. E o que nos causa crise de identidade, né? Que nós ouvimos testemunho da Nai, por que a gente fala, quando você faz discipulado, você aprende algumas coisas a mais? Porque a gente se dedica um tempo a mais. Por isso que é muito bom, se você ainda não faz um discipulado, fazer um discipulado. É essencial. Sabe, irmãos, eu quero rapidinho, Natan disse que eu não podia viajar, eu não vou viajar, tá, filho? Eu já viajei, graças a Deus, cheguei já. Mas quando a gente sai de férias, a gente coloca a nossa mente diante de Deus e fala: Senhor, ministra aonde eu não tenho conseguido reinar em vida. E é tão interessante que Deus, ele traz as áreas que nós não estamos reinando. Ou às vezes na saúde, que nós ficamos extremamente preocupados com o nosso corpo físico, nós sabemos que vai voltar para o pó, mas a gente dá meu Deus, como a gente dá ênfase nesse negócio de saúde? Qualquer coisinha vira um monstro, qualquer coisinha nos desanima, qualquer coisinha nos tira da presença do Senhor. Isso cresce muito no nosso meio. Isso é muito poderoso. Nós temos percebido que esse tipo de coisa tem se infiltrado no meio do povo de Deus e tem feito com que o povo de Deus não venha ouvir a palavra. E a fé só vem de uma forma, ouvindo a palavra de Deus. Se eu não ouço, não vai gerar fé no meu coração. E se eu não tenho fé, eu não vou conseguir reinar em vida. Porque é a fé que me faz reinar em vida. É a fé que me sustenta. É ouvir pela fé. E pensando sobre isso, aí o pastor conversando sobre isso, e eu quase não gosto de falar, eu falei o tempo todo na viagem, na ida, na volta, e no tempo que eu estive lá, falei o tempo todo. E falei: Espírito Santo, aonde nós estamos falhando? E assim, ó, notória a voz do Senhor em não ouvir a minha voz. E não ouvir. Quando eu não me dedico tempo em ouvir, eu não cresço. Eu não cresço porque eu não paro para ouvir.
como ele está dizendo aqui, quem intercede? Quem mora? Quem mora em mim? Quem mora em você? O Espírito. Então, logo, eu ando no Espírito. Não sou mais eu que vivo, mas ele vive em mim. Aí eu começo a saber quem eu sou em Cristo. Natan, você quer ler para nós o, o que John Wesley fala? É muito interessante o que o Wesley vai falar. Pode, é verdade, lê o versículo. Opa, João 14, do 16 ao 17, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o, mas vocês o, pois ele vive aonde? Ele habita com vocês, e ele estará com vocês. Isso é uma promessa sobre nós. Por isso que o tema dessa terceira aula do Portas Abertas é o Espírito Santo, ele ora em nós. Porque o próprio Jesus falou que ele estará conosco. A gente não pode ter mais essa dúvida, a gente não pode ter mais essa insegurança. Porque se o Espírito Santo está conosco, ele ora em nós. Ele fala, ele age. pode continuar. Ler o comentário de John Wesley. O Espírito que é Deus, né, ele ora em nós por nós e conosco. Ele conhece a vontade do Pai e nos guia para orarmos segundo essa vontade. O Espírito Santo também nos guia na nossa oração. Olha só que por exemplo, vocês, né? O Wesley diz assim: Wesley, os que do céu com grande luta. Para ele, sem o Espírito, toda prática espiritual se tornava morta. Sem o Espírito, toda prática espiritual se tornava morta. Ele escreve: não há oração verdadeira sem o Espírito de adoção, que nos ensina a clamar Abba, Pai. E isso é interessante, que vai fazer o quê? Vai nos ligar lá diretamente a Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. 4:6. Lê aí, mãe. Acharam todo mundo? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Percebe que o clamor parte do Espírito? Ele quem ativa e sustenta e molda a nossa vida de oração. A oração, então, não é um gesto isolado da nossa vontade, mas é uma cooperação com o Espírito. Olha que interessante isso, irmãos. Gente, eu fico encantada com isso. Olha o que ele nos dá. Ele nos dá o quê? O direito de nós sermos filhos. Então, nós podemos chamar do quê? Abba, Pai. Paizinho querido, intimidade, relacionamento, vida com Deus. Quando eu tenho vida com Deus, a minha oração, a minha vida de oração, ela é espontânea. Eu não tenho que ficar pensando, procurando palavras para orar, eu tenho que orar assim, eu tenho que fazer. Lembra que nós temos dito muito sobre isso? Que nós temos que aprender a orar? Tem coisas que nós falamos que não bate com a nossa vida espiritual. Quando eu oro dessa forma: Senhor meu Deus, agora na tua presença, quem está ouvindo dá a entender o quê? Que não está, que entrou agora, que não vive em comunhão, que não tem relacionamento, que não tem conversa. Por que eu posso ficar o dia inteiro conversando com vocês? Porque eu conheço alguns mais, outros não, mas eu tenho relacionamento. Eu posso conversar o dia inteiro com vocês. Temos conversa, nos conhecemos. Assim é com Deus. Assim é a vida com Deus. A vida de oração tem que ser algo leve, sem jugo, sem peso. Sabe, a gente tem que perder essa visão de que Deus pesa a mão, Deus torra você, Deus te frita, Deus tira tudo. Gente, em nome de Jesus, nós estamos vivendo o tempo da graça, da nova aliança. Foi tão necessária a graça que Deus teve que mandar Jesus. Isso tem fervido no meu coração. Se não houvesse a necessidade da graça, Deus não precisaria ter mandado Jesus vir viver nesse lugar como homem,
sofrer como homem, morrer como homem e ressuscitar. Hoje o que mais nós ouvimos são pessoas querendo nos convencer com as suas mentiras. Com suas mentiras. Agora, se eu sei quem eu sou, se eu sei quem Cristo é, se eu sei que Ele habita em mim, nada vai fazer eu mudar. Nada. Porque eu sou quem eu sou. Isso é muito interessante. Então nós precisamos, eu não sou a Maria vai com as outras. Se eu estou aqui, eu sou aqui. Não, eu sou quem eu sou em todos os lugares. Eu sou quem eu sou com a minha família, na igreja, de férias, na festa. Eu sou quem eu sou, porque eu sei quem habita em mim. E isso precisa me convencer todos os dias. Vida com Deus, vida de oração não é falação, vida de oração é relacionamento. Eu falo daquele com o qual eu me relaciono. Eu falo, por que que eu posso falar que a Dona Terezinha é metidinha, só quer fazer bolo com leite condensado? Por quê? Todo mundo sabe que a Dona Terezinha só gosta de usar leite moça? Eu sei por quê. Porque um dia eu fui falar para ela, ela falou, quero leite moça. Então eu sei, porque eu conversei, porque eu fui até ela. Assim é Deus. O que que Deus pensa a teu respeito? Você sabe? Se você não sabe, chega para Ele. Chega para Ele. E olha, quando o Wesley fala que a vida de oração, se não tiver oração, é uma vida mecânica, nós temos que pensar sobre isso. Será que a minha vida espiritual não é algo mecânico? Ou não? Alguém quer falar? Vocês estão tão quietinho, olhando tanto para mim assim, ó. Pode falar, Sueli. Não, você acha não? Não, você crê. É o que acontece comigo. Isso mesmo. Eu aprendi muito, às vezes a gente vai para a oração, você está ali no corre-corre e tal, não, agora eu vou orar, ou numa hora do devocional, tudo. Eu aprendi a falar: "Espírito Santo, agora eu vou orar. Eu preciso que o Senhor me capacita, coloque as palavras certas da minha boca, no meu coração". É um tempo muito bom isso, a gente sentir isso. A presença do Espírito Santo, esse que geme e que tem aqueles momentos, né, quando nós não sabemos orar, que já tive momento de não saber orar, e ele interceder, sabe, nos ensina e colocar a palavra. Eu aprendi isso, eu não faço outra coisa, Marli. Sabe, irmãos, é importantíssimo que todo mundo tem certeza aqui neste lugar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma energia, tá? Ele é uma pessoa. Ele sente. Por isso que a Bíblia descreve que ele geme diante de Deus. Quem que geme? Pedra geme? Uma força? Não, é uma pessoa. Então, aprenda a se relacionar com o Espírito Santo. No momento de dúvida, não faça nada. Um cristão verdadeiro, ele não toma nenhuma atitude enquanto estiver com dúvida. Ele ora, fala: Espírito, você que habita aqui, ó, me ajuda a me relacionar com Deus. Me ajuda a ter um relacionamento, né? E Billy Graham, oi. Mas é assim, ó, quando a gente fala assim, se você chegar para mim, Abner, e dizer assim: "Marli, eu estou com uma dor no braço", eu vou ter uma dimensão da sua dor. Daí se você fala assim: "Mas essa dor, Marli", eu estou entendendo a dimensão. Você fala: "Marli, mas eu não estou gemido". Quando fala gemido, a minha mente fica: "Meu Deus, é alguém que intercede totalmente por nós, não é parcialmente". Não é que ele vem dar uma força para nós. "Ah, o Espírito Santo vem me dar uma força", não, ele intercede por nós junto ao Pai. A importância de Jesus ter dito: "Eu vou mandar para vocês, eu vou dar a vocês um consolador, alguém que vai estar com vocês". Que horas que Jesus falou isso para os discípulos? Era uma hora que estava tudo bem? Foi numa hora do qual hora? De desespero, de abandono, de solidão, de estar só, de estar indo, de decisão. Então o Espírito Santo ele faz isso. Billy Graham diz assim em seu livro, o Espírito Billy Graham em seu livro O Espírito Santo diz: "Sem o Espírito, nossa oração se torna mecânica. Com ele, se torna viva, eficaz e penetrante. Ele leva nossas fraquezas e transforma
em clamor. Olha que interessante. E nós fazemos o contrário. Nós achamos que no momento de fraqueza a gente faz o quê? Quantas pessoas você conhece que no momento de fraqueza fez o quê? Abandonou, abriu mão. E é o contrário. É no momento de fraqueza que ele transforma a nossa fraqueza em quê? Em clamor. Ele clama por nós. E quando o Billy Graham vai escrever esse livro, eu fico pensando o que será que esse homem estava vivendo para dizer isso, para chegar a essa conclusão. O Espírito intercede por nós com clamor, né? E diz assim, ó, ele não espera que sejamos fortes, coerentes ou espiritualmente pronto. É a nossa fraqueza, é na nossa fraqueza que ele opera com mais profundidade. Os gemidos inexprimíveis de Romanos 8 não são sinais de falta de fé, mas de fé mais pura. Olha que interessante. E aquele que confia em Deus é aquele que confia em Deus, mesmo quando faltam as palavras. Tem hora e tem situação que falta palavra em nós. Nós não sabemos nem como orar. Não é verdade? Às vezes a nossa dor, ou a nossa fraqueza, o nosso desânimo, a nossa falta de fé, de esperança, é tão grande que nós não sabemos o que orar. Mas é nessa hora que ele vem e faz o quê? E nos transforma. Para de ficar pensando que você tem que estar forte, bem, para você trabalhar no reino, para você. Não, eu tenho que falar bem para pregar. Irmãos, isso é muito triste. Quando a gente desafia alguém, você pode ministrar? Não, não estou pronto. Em nome de Jesus, como que você não está pronto? Ele habita em você, ele está em você, quem te capacita é ele. Você pode sim vir ministrar, você pode sim, você deve fazer isso. Tudo que você está aprendendo tem que fazer o quê? Tem que ensinar a outros e fazer o quê? E praticar isso. A maior dificuldade que um líder vive é quando ele precisa de pessoas para estar à frente ministrando ou pregando. Geralmente você ouve o quê das pessoas? "Ai, não posso. Ah, não, isso aí para mim não é para mim não. Não vou pregar, não vou dar aula na escola dominical, não vou ministrar, não vou ser líder de célula". Olha, eu ouvi uma frase uma vez que me deixou arrasado. "Eu vou ficar sempre para depois". "Pode pregar, irmão?". "Ah, não, 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 isso aí não é para mim não". Fala, né, fala para fulano, fala para ciclano. "Pode", "Não, não, não posso". Irmãos, em nome de Jesus, ele habita em nós. Ele habita em nós. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Vou vestir essa roupa e vou viver isso. É muito bonito falar que você conhece a palavra, mas o mais bonito é você viver a palavra. Viva a palavra de Deus. Ele habita em você, ele mora em você, não é mais você, é ele em você. Acabou. Eu posso todas as coisas nele, por quê? Porque ele prometeu que estaria comigo, ele está comigo. Ele está comigo. E, né, a gente tem um hábito, quando a gente vai aprendendo algumas coisas, a gente viu muito acidente na ida, na volta, mas na volta foi ruim, porque a gente viu um motoqueiro. Ai, a minha primeira atitude, quando eu vejo uma ambulância, eu falo: "Senhor, em nome de Jesus, coloca as suas mãos quem está aí dentro". É uma atitude minha, não quero saber, não quero. E eu vi um motoqueiro com a perna assim moída, acho que ele perdeu a perna, sabe, a míopa assim, porque a pista ali, ai, mas eu fiquei tão mal, que eu nem conhecia. Falei: "Pai, em nome de Jesus, restitui a perna deste homem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai". Sabe assim, eu lembrei do livro de Bill Johnson, que ele conta de um acidente que ele viu onde as pessoas perdiam o olho, o braço, e ele diz assim: "Começa agora todo mundo a orar", vocês já passaram essa parte do discipulado. Todo mundo começa a orar. A gente foi vendo o olho voltando no lugar, braço voltando no lugar, lembrei disso na hora. Para de pôr limites em Deus. Para de questionar Deus, o Senhor possa, Ele pode restituir, Ele pode ressuscitar, Ele pode fazer de novo. Ele pode, Ele é Deus, Ele pode fazer. Convence a tua alma disso, teu coração. E é isso que o Espírito faz, ele nos convence. Ele pode fazer todas as coisas. Acabou, acabou. Ele pode, acabou. É assim que a gente tem que ver, viver isso. Eu demorei muito para aprender isso, ainda estou aprendendo, tenho muito que aprender ainda. Gente, domingo eu vou fazer 62 anos. E meu irmão ontem, brincando comigo, falou assim: "Ixi,
Você ainda e o meu cunhado, que é maravilhoso, falou assim: "Eu nunca vi uma pessoa tão nova com 62 anos igual essa Marli aqui". E eu pensei: "Deus, eu quero viver muito ainda, eu quero aprender muito, Senhor, eu quero ainda muito ensinar, eu quero muito transmitir, eu quero pregar muito ainda a tua palavra, Senhor. Eu quero prazer está em pregar a palavra de Deus, porque essa palavra me ganhou, ela me ganhou, então eu tenho que falar dela, não é verdade, Abner? Eu tenho que falar dela". Natan, lê o próximo parágrafo. Fica de pé, não quer ficar de pé aqui, filho? Não, porque daí você vai falando, eu vou cansando, eu quero encostar. É, é muito interessante. Eu conversei com ela que ela dá aula, né? Mas pelo jeito a gente vai se ajudando. Só que o Natan tem uma coisa muito boa, nós estamos conversando em casa, é muito diferente de idade, né, e a visão é diferente. E eu falei para ele falou: "Mãe, é que você tem muita experiência que eu não tenho, mas ele tem uma visão jovem que eu não tenho". Eu falei: "Isso é muito poderoso". Claro, daí eu falei: "Filho", e a gente se encaixa muito bem nós 2, sabe, graças a Deus. Falando de Bill Johnson, ele fala assim, ó: "O Espírito de Deus é o elo". Deixa eu ver aqui no teu que tá maior. "O Espírito de o Espírito de Deus é o elo entre o céu e a terra. Ele traduz os anseios da nosso espírito em linguagem divina. Em vez de orar tentando impressionar Deus, oramos em rendição a Ele, permitindo que o Espírito flua. Essa oração ela é viva, cheia de fé, espontânea e poderosa. Não há barreiras entre o céu e nós. O próprio Deus nos foi dado como intercessor permanente. Olha que interessante, o Espírito de Deus, ele é o elo. O que que é o elo? É aquilo que liga, aquilo que conecta, aquilo que traz próximo entre o céu e a terra. E ele faz mais o que? Ele traduz os anseios do nosso espírito na linguagem divina, ou seja, ele comunica ao Pai aquilo que nós estamos sentindo. Quanto mais nós entendemos que o Espírito Santo está em nós e ele ora em nós, mais nós podemos acessar esse poder. Mas a nossa oração ela fica o quê? Viva, cheia de fé, espontânea e o quê? Poderosa. Consegue entender a dimensão de onde a gente começa a trabalhar, de entender da importância do Espírito Santo estar em nós? Não vai ter mais barreira. Exatamente, não há mais barreira entre o céu e nós. O próprio Deus nos foi dado como intercessor permanente. Pensa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Quando nós oramos no Espírito, o Espírito ora em nós, quem que está orando conosco? Deus. Já parou para pensar nisso? É o Criador de todas as coisas, o consumador da nossa fé. Ele ora em nós. Isso assim é poderosíssimo. Exatamente. Nas outras aulas a gente estudou e a gente viu que sempre foi o movimento de Deus ao homem. Foi Deus que ia ao homem ao Éden. Não era o Éden, não era o homem que ia a Deus. Foi Deus que deu Jesus para salvar o homem. Exatamente. É o pastor que vai atrás da ovelha. Por quê? Porque o homem, na sua capacidade ínfima, não consegue isso. Mas Deus ele é soberano, e o que que ele faz? Ele vai, ele dá, ele disponibiliza, ele dá o acesso. Agora o que que a gente faz? A gente aprende a acessar e a usar o que já nos foi dado. Essa é a grande diferença. Isso é amadurecimento, isso é caminhada de fé. É muito interessante notarmos então que o Espírito ele não apenas ora por nós, mas também nos conduz na oração por outros. Vamos ver lá em Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ai, ai, ai. Olha só, o que que Paulo está falando aqui pra gente? Paulo, então, ele nos chama a orar aonde? Orem aonde? No Espírito, Quando? todo o tempo. Com todas as nossas orações e súplicas. Ou seja, nós oramos no Espírito em sintonia com a presença, direção e poder do Espírito.
Isso não é uma prática, um misticismo, né? Isso não é Crendice. não, não é isso. É uma forma de o quê? Viver consciente da habitação de Deus em nós e de orar a partir desse lugar. Há uma diferença muito grande, né, mãe, quando nós oramos no Espírito. Fala um Olha pouquinho. lá, eu sabia que ele É, ia falar: "Não, mãe". Falando sobre isso, gente, como que a gente vai colocando dentro de nós tudo aquilo que nós ouvimos. O Daniel falou assim para mim ontem: "Vovó, é verdade que na sexta-feira 13 acontece um monte de coisa". A vontade da risada, não é? Eu fico olhando para ele e falou assim: "Vovó, e também é pior, você cuida para não quebrar nenhum espelho, porque se você quebrar um espelho na sexta-feira 13". Gente, fiquei olhando, ele vai fazer 10 anos. Falei: "Filho, isso é crendice". Ele: "Mas vovó, o que que é crendice?". Olha como é sério isso. Será que nós não estamos cheios de crendice também na vida espiritual? Será que não? Será que a gente não aprendeu algumas coisas, algumas mentiras que o povo ficou falando e a gente, por não ser um povo informado, pegamos aquilo e nos tornamos uma crendice? Irmãos, quando eu me converti, tinha uma oração de um pastor que, nossa, eu tinha medo dessa oração. E sabe como que ele orava para os jovens? Eu era jovem na época, né? Ele dizia: Deus, pesa a mão. Deus, pastor Cícero. Cícero, fui falar com eles. Um dia nós estávamos no encontro e disse: Deus queima todos eles. Deixa só o chinelinho que está escrito metodista. Nath, eu fiquei tão revoltada com esse pastor, quando acabou o encontro, eu fui lá falar com ele. Falei: "Pastor, como que o senhor ora assim? Para Deus nos queimar?". Porque porque ele orou dessa forma, porque um jovem estava no encontro e o irmão era tão abençoado que foi tomar banho na caixa de água. Lá em cima da igreja, ele subiu e tomou banho dentro da caixa d'água lá em cima. O pastor ficou tão irado que orou isso. Hoje nós entendemos que foi o quê? Uma oração movida o quê? A situação. As circunstâncias. Às vezes a gente está com raiva, ora de uma forma. Por isso que é importante o Espírito que habita em nós orar em nós e por nós e conosco, né? Isso é muito importante. Nós precisamos aprender isso. A oração, ela não é movida pela situação, irmãos. Não é, não pode. Tudo me vai bem? Nós ouvimos uma ministração sobre isso na ida, né, filho? Poderosa essa ministração. Vou pregar a vida uma Terezinha, já vai babar, ela vai ver só. Tudo te vai bem? Sim, tudo me vai bem. Estava tudo bem? Não, mas tudo me vai bem. Isso é muito importante. bom, essa é a diferença da gente entender a partir desse lugar, né, da habitação de Deus em nós. Muda tudo. Não quer dizer que nós não vamos orar quando tiver uma situação. É diferente. Consegue entender a diferença? Não é a situação que vai te levar a orar. Não é o problema que vai te levar a orar. Mas é eu e você sabendo, tendo a pleno conhecimento, que existe um Espírito que habita em nós que nos leva a orar. Aí, quando vier a situação, quando vier o problema, eu sei quem habita em mim e por isso eu oro. O motivo é totalmente o contrário. Por isso que a vida do crente ela é maluca. Porque a gente vive do avesso. Exatamente. Total dependência. Olha só que interessante. Segundo Jesus, ele fala que ia mandar o quê? Um consolador. Não ia? A palavra consolador no grego quer dizer o quê? Paráclitos. Paráclitos. Esse termo ele significa algumas coisas. O que que ele quer dizer? É alguém chamado a estar ao lado. Um advogado, um companheiro, um intercessor. Não apenas caminha conosco, ele intercede dentro de nós. Ele está junto conosco. Isso que muda completamente a forma que nós entendemos oração, que eu acabei de falar com vocês. Microfone. Por que que ele fala? Porque ele estava ali. Que ele já era, ele estou Exatamente. indo, mas vou mandar outros. Jesus ele é tão maravilhoso e ele conhece a mente humana tão incrível que toda vez que eu paro para pensar eu acho sensacional. A necessidade de demonstrar segurança para os discípulos. Eu tô aqui, carne e osso, mas calma.
Meu pai é tão perfeito que eu vou fazer, ele vai fazer melhor ainda. Ele vai mandar outro, Paráclitos, alguém que está junto com você. Ele faz o que com a alma dos discípulos? Sossega. O que que a gente canta? Sossegai, sossegai. Até nisso Deus cuida, Jesus cuida. Tá cuidando da alma dos discípulos dele, mostrando que, ó, eu vou, mas vocês não vão ficar desamparados. Descansa. A vida do crente é no descanso. Então, ó, é o que ele intercede dentro de nós. Isso muda completamente a forma que nós entendemos oração. Não é mais um fardo de ser carregado sozinho, mas é o quê? Uma jornada conduzida por alguém que sabe exatamente onde está nos levando. Né? Quando nós oramos com o Espírito é quem? É Deus. Deus em nós. Deus em nós, e ele tem esse conhecimento. A oração? Uhum. A oração, portanto, é nossa, mas é também divina. Olha que interessante. Eu tomo uma atitude, eu oro, mas também ela é divina. Ela é divina. Por isso que a vida de oração, ela é o maior desafio. Não tem um desafio maior na vida, no caminhar cristão do que uma vida de oração. Jejuar, a gente jejua, a gente busca, mas a vida de oração, irmãos, é isso, ele tem que ficar enraizado em nós. Ele ora em nós, ele habita em nós, ele foi me dado, ele está em mim. Ele me leva a ter comunhão com o Pai, ele me leva a relacionar com o Pai, ele me dá alegria, ele me dá o quê? Certeza. Por isso que o nascido de novo tem que parar com essa história. Se Deus quiser, eu vou morar no céu. Para, que eu chamo Deus de mentiroso. Ele quer que você vá morar no céu. Ele morreu para que você pudesse ir para o céu. Quem que vai determinar se você vai para o céu ou não? Você, eu, nós. Não é ele, é muito fácil pôr a culpa em alguém. Eu sempre falo isso pro meu marido. Quando ele come faixa, eu falo, olha a faixa. Ontem ele ficou tão bravo, quer dirigir? Eu falei, me dá o carro. Oh, meu Deus. Por quê? Tem que reconhecer. Tem que reconhecer as coisas. Sou eu que tenho que me posicionar a ter uma vida de oração. Sou eu. Gente, eu tenho dito, sinal amarelo, irmãos, é atenção. Não é para você enfiar o pé no freio e passar correndo. Tá falando pra você parar. Para todos aqui, ó, que dirige, Reinaldo, neném, mais. Atenção, atenção na vida cristã. Eu estou lendo a palavra, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou jejuando. Atenção, atenção. Para isso que tem lá o negócio, as cores lá, o semáforo. Atenção. E nós precisamos disso. O Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós. Não sou mais eu. Por isso que é uma mentira quando a gente fala assim, a vida é sua, faça o que você quiser. A vida não é sua. Alguém deu a vida por você. Então essa vida que habita em você, tanto é que não é sua, que um dia vai voltar para o dono. Isso é muito verdade. A vida não é sua. A vida alguém morreu para que você pudesse ter a vida que você tem. Então cuida muito bem dessa vida. Seja alguém que vive a plenitude do Espírito Santo de Deus, porque ele morreu para que isso pudesse acontecer. Por isso que a oração ela é o quê? Ela é uma parceria, onde se inicia por onde a força vem do Espírito e a nossa parte é fazer o quê? Nos render e nos alinhar. Permanecer disponíveis. Fala um pouquinho sobre reunião, Ah, o quê? a vida do Espírito. Lembra? É isso que eu queria. Lembra isso daqui? Nós somos corpo, como antes de Cristo nós éramos alma, corpo e o espírito. Quando nós nos convertemos, o que acontece? A nossa alma fica para baixo, ela submete ao nosso espírito. Rendição é o ato do quê? Literalmente, fazer a minha alma se render sempre ao meu espírito. É curvarmos, porque vira o quê? Espírito, corpo e a alma. A alma, que é as nossas emoções, o nosso sentimento, tudo aquilo que a gente sente, ela não tem mais lugar. A gente não vive mais pelo aquilo que a gente vê. A gente vive pelo quê? Pelo Espírito. Por isso que quando a gente se
converte ao Senhor. Há uma mudança de sentido dentro de nós. Por isso que nós nos rendemos. Por isso que a oração é o quê? Também um ato de se render, permanecer disponível. Olha só esse texto de 1 Coríntios, extremamente conhecido. 1 Coríntios 2, do 9 ao 11. 1 Coríntios 2, do 9 ao 11. Tudo certo até aqui? Sim. E aí, conhecem? É. Ó, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para quem? Para quem? Para aqueles que o amam. Versículo 10, olha só que interessante. Mas Deus o revelou a nós por meio do. Vamos acordar. Deus nos revelou a nós por meio de quem? Ah, bom dia. O Espírito, então, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? A mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser quem? Nas. Aí o caldo engrossa. Olha só, isso significa que o quê? Ao orar com o Espírito, acessamos o quê? Eu acho isso muito poderoso e muito tremendo o que eu vou dizer para vocês, mas é pela fé. Nós acessamos a mente do Pai. Quando nós oramos no Espírito, nós acessamos a mente do Pai. Por quê? Olha ali, 1 Coríntios 2,11 diz o quê? Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o Espírito do homem? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser quem? Se o Espírito ora em mim, se nós oramos no Espírito, nós acessamos a mente do Pai. Não oramos no escuro, nós oramos na luz. Já parou para pensar? Que magnífico isso? A gente fica até com medo, né? Não dá medo? Ca- Exatamente. Por que que dá medo? Porque a nossa carne ela é fraca, ela é insegura. Agora para e pensa, quando a gente analisa isso e vê que quando nós oramos no Espírito e quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus, está disponível em nós a capacidade de orarmos no mesmo poder que Deus tem. Mas olha o acesso que Deus dá. E eu com pouco a gente usufrui. Quando eu leio isso, eu falo, meu Deus, eu sou uma formiguinha. Para pensar que coisa maravilhosa a gente poder entender que o Espírito Santo ele ora em nós, e o Espírito de Deus conhece as coisas que é de Deus. E nós podemos conhecer, nós devemos conhecer aquilo que é de Deus. Amém? Pode falar. O microfone. Isso. Pode falar. Através disso aí, não tem uma ordem na oração. O Espírito que vai mandando. Você vai orando de acordo com a vontade do Espírito. Exatamente. Olha só, ao olharmos para a vida de Jesus, vemos que ele mesmo, cheio do Espírito, orava continuamente. Lucas 4:1. Aí o negócio pega, hein? Lucas, vou ler um pouco, mãe. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ai, ai, ai. Vamos ler de novo. Jesus, uma vírgula aí, né? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O que acontece logo em seguida nessa passagem? Jesus faz o que ali? É a história de Jesus fazendo um jejum de 40 dias, não é que ele vai ao deserto. Ele faz, ó, logo que ele é direcionado no Espírito, cheio do Espírito, Jesus ele quê? Jesus ele vai jejuar e orar por 40 dias. Jesus então ele é o quê? Ele é o exemplo perfeito de alguém cuja vida de oração era inteiramente conduzida pelo Espírito, não é? É esse mesmo Espírito que conduziu o Filho
É o mesmo Espírito que conduz o Filho, é o Espírito que habita e con calma aí, deixa eu me achar. Ó, Jesus é o exemplo perfeito de alguém cuja vida de oração era inteiramente conduzida pelo Espírito. É nesse mesmo Espírito que conduziu o Filho, é o que habita em nós. Exatamente, exatamente. Então, uma pergunta: o que nos impede então de orar na mesma liberdade? O que será que nos causa empecilho de orar na mesma liberdade? Nada. A mesma liberdade que Jesus orava no Espírito, o Espírito está em nós. Então, nós também temos a mesma liberdade. Mas o Reinaldo falou o que é falta de conhecimento. Exatamente. Quando a gente não conhece, mas não há empecilhos mais. Entende? Foi dado a nós o mesmo Espírito. Deu para entender? Ficou claro? E é tão interessante que ele fala Jesus cheio do Espírito. Ele estava cheio do Espírito. Se nós pegamos e pensamos que vida de jejum ou de oração só é fraqueza, esse texto acaba com essa mentira. Ele estava cheio do Espírito. Por isso que ele foi para o deserto, né? Por isso que ele faz o quê? Ele ora no Espírito e ele jejua. O jejum não é troca, tá, irmãos? Nós temos que aprender isso. A única barreira então que tinha, se é que tinha, era o quê? O pecado era a barreira. Mas o pecado foi resolvido aonde? Na cruz. Olha só, 1 Coríntios 14:15. Então, que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. O que a gente vê aqui? Paulo mostrando um equilíbrio. Nós oramos no Espírito, amém? Mas também nós podemos orar o nosso entendimento. Exatamente, olha só. Isso revela o equilíbrio entre a oração inspirada pelo Espírito e a consciência da nossa parte no processo. Orar no Espírito não anula o nosso entendimento, mas ele faz o quê? Ele alinha, nos leva a uma oração mais profunda, autêntica e com verdade. Quando nós oramos no Espírito, nós alinhamos o nosso entendimento. Olha lá, o profeta Zacarias declarou que não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Isso o quê? Isso vai se aplicar também na oração. Muitas vezes nós tentamos orar o quê? Com a força do nosso braço, como se nós precisássemos convencer ou convencer Deus. Mas o mover verdadeiro, ele nasce do quê? Da ação suave e firme do Espírito Santo. Não é pela nossa força, não é pelo meu querer, mas é pelo Espírito que é leve, dessa ação suave do Espírito. O João 3,18 diz que ele é o quê? Invisível, mas real. Imprevisível, mas eficaz. Quando oramos com ele, não seguimos fórmulas. Não há um meio certo. Seguimos o quê? A direção que ele nos dá. Nós não repetimos rituais, nós abrimos o quê? Ao sopro de Deus. É a gente se render à ação do Espírito. Consegue entender a diferença? Eu devo orar com intenção sobre as coisas. Eu devo orar sobre as situações, eu devo orar sobre as pessoas, eu tenho que fazer, preciso ser intencional. Mas eu também devo me render ao que? Ao Espírito orando em mim, para eu me alinhar cada vez mais à vontade dele. Quanto mais eu me alinho à vontade dele, mais simples e mais fácil vai ser quando surgir essas situações. Quando a doença vier, quando a dificuldade vier, quando as lutas vierem, nós vamos lembrar que o quê? O Espírito está em nós. E o que acontece? A gente tem acesso à mente do quem? Do Pai. Já parou pra pensar? Amém.
Pode falar, não tem problema. Eu vou muito para alguém da célula, Aham. um cabeça dura que se fala um monte de coisa, e aí eu e meu marido ficamos assim: "Não é por força nem por violência", Sim. mas aí eu entro aí. É na minha oração Sim. por essa pessoa, porque não adianta você ficar falando, a pessoa não vai, é o espírito que vai, revelar, não, convencer, Isso, o espírito sabe. convence. Irmãos, isso é muito sério, porque às vezes nós entramos mesmo nessa luta até corporal, às vezes, com as pessoas. Porque sabe o que acontece? Nós vemos, às vezes, as pessoas se desviando daquilo que é verdade. E aí nós, por amarmos muitas pessoas, querer proteger, às vezes a gente toma algumas atitudes que às vezes é até radical. Você quer puxar pelos cabelos, você quer orar para Deus, Deus, traga de volta, tira tudo que gosta, Deus, né, né, né. A gente faz isso. Mas às vezes, a maioria das vezes, nós nos esquecemos que aquele que nos convence é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, está em nós. Então, olha, é bem mais suave fazer o quê? Senhor, esse Espírito que habita em mim aqui, ó, me ensina a orar como convém. Só o Senhor tem o poder de convencer alguém. Só o Senhor. Eu falo isso por mim mesmo, pela família. Vejo, às vezes, meus irmãos bebendo até se arrebentar. Eu sei que lá na frente vai causar algo terrível, eles vão sofrer. E o que que eu faço? Eu fico nessa agonia, não quero que as pessoas que sofram, a gente fala. Por que que a gente fica, se torna chato, cansativo? Todo domingo a gente fala o quê? Irmãos, leia a Bíblia. Irmãos, venha para a escola dominical. Irmãos, frequenta uma célula. Irmãos, venham. Isso é amor. É amor. Porque quando não é amor, é indiferente. Ah, se quiser vir, vem. Se não quiser, amém. Não faz falta. Bebê. A gente fala um monte de besteira. Isso não é amor. O amor é quando eu me preocupo. Isso é amor, por quê? Porque aquele que habita em mim é amor. Aquele que habita em mim é amor. Por isso que lá no início da aula nós falamos, ele mora em nós, intercede por nós e intercede conosco e nos ensina a interceder pelos outros. E nós temos que entender que aí nós entramos na luta espiritual. E se tem algo que eu gosto de falar, eu não vou fugir. É disso. Porque o diabo, ele tem o poder de colocar uma cegueira nos homens. É. O diabo, ele faz isso, ele coloca uma cegueira, coloca um espírito de surdez. Você fala, 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 fala. E fica até chato. Sabe o que as pessoas começam a fazer com você? Começam a te cortar. Não te chama mais para ir na casa, não te chama mais para tomar café, não manda usar perguntando se você está bem. Por quê? Consegue entender isso, irmãos? Que o Espírito que habita em nós nos ensina a orar pelos outros. E isso é muito sério, sabe? Quando o Espírito habita em mim, eu oro pelos meus irmãos. Eu tenho essa preocupação. Não é esse negócio, ai, tá querendo exortar. Não é exortar, isso é amor. Para mim, amor é aquele que cuida. Não adianta alguém falar para mim, Marli, eu te amo, se nunca mandou um recado, se nada, para mim isso não é amor. Amor, ele cuida, ele fala, ele verbaliza, ele faz isso. Isso é amor. Então diga, mas quando você for dizer para as pessoas, diga com amor. Está fazendo falta. Isso é tão importante, está fazendo falta. Eu te amo, estou com saudade de você. Ontem eu vi a postagem de um menino daqui da igreja e, né, e falei assim para ele: "Que saudade de você". Eu sinto, por quê? Porque eu amo. O Espírito que habita em mim. Nós aprendemos hoje que o Espírito Santo habita em nós. Ele intercede por nós. Ele geme diante do Pai por nós. Então vamos andar no Espírito. Nós não somos mais crente almático, não somos mais. Nós somos pessoas cheias do Espírito Santo. Estou entendendo, irmão? Que é aquele que habita em nós. Se ele habita em você, age conforme a vontade dele. Não mais na sua carne, não mais na sua vontade, não mais na sua alma, mas na dependência do Espírito Santo. Olha só, Efésios 3, 16 ao 19 diz assim, Efésios 3, 16 ao 19. Efésios 3, 16 ao 19 diz assim: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas,
Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu, por meio do seu, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em possamos juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de tudo de Deus. Tudo que a gente acabou de conversar, olha isso que interessante, Paulo falando. A oração, ela não é só o caminho para aproximar de Deus, mas também para ser o quê? Fortalecido nele. Isso só é possível porque o Espírito ora dentro de nós e nos sustenta. Nós só podemos orar assim, viver assim, porque o Espírito nos sustenta. É Ele que nos conduz. É Ele que vai alinhar a nossa vontade com o Pai todos os dias. Olha só, Hebreus 4,16 diz assim, Hebreus, a gente já viu esse texto, 4,16. Olha que interessante que o autor de Hebreus fala aqui. Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com o quê? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajuda no momento da necessidade. O autor de Hebreus aqui ele não está se referindo a uma ousadia de soberba, uma ousadia vã. Me aproximo porque eu sei quem eu sou, porque sou eu quem faço. Não, não é isso. Mas é o quê? Uma segurança que vem do quê? Da habitação do Espírito. Nós nos aproximamos ao trono da graça, nós nos aproximamos de Deus cada vez mais, por quê? Quem habita em nós? O Espírito. Por isso que eu me aproximo ao trono da graça. Por isso que ali nós recebemos toda a confiança para receber o quê? Misericórdia e contar a graça que vai nos ajudar. Não é por nós, é por quem habita em nós. É totalmente o quê? O oposto. A capacidade do homem fica cada vez dele fazer as coisas menor, porque é o Espírito que faz. É ele que permite que o quê? Que acesse. O nosso tema base dos Portas Abertas é o quê? Oração. E o versículo base, ele diz o quê? Que nós aproximamos-nos ao Senhor mediante a Cristo, pelo Pai que nos já aceitou. É por Cristo, é pelo Espírito. Podemos então entrar porque fomos o quê? Selados com o Espírito da promessa. Efésios 1:13. Efésios 1:13. Olha só o que Efésios diz. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, todo mundo aqui já ouviu, amém? Todos nós tivemos acesso, amém? Então isso é para nós. O evangelho da sua salvação, todos nós somos salvos, amém? E creram nele, todos nós cremos, amém? O que nós somos então? Selado. Diga isso forte, nós somos o quê? Selado. Em Cristo com o quê? O Espírito Santo. Então nós somos selados. Além da gente receber, pá, carimbou. Que nós cremos, nós confiamos, nós tivemos acesso à palavra e o que acontece? Nós somos selados com o Espírito Santo. Está sobre nós. Por isso que a gente não pode ter mais medo. O Espírito Santo que dá promessa sobre nós. E nós podemos o quê? Permanecer porque ele ora em nós. Então o Espírito Santo é tanto o selo da nossa salvação quanto o motor da nossa intimidade. Ele garante que jamais oramos sozinhos. Nem mesmo quando estamos o quê? Cansados, frustrados ou confusos, né? E eu acabei de andar junto com você. Olha só que interessante. A gente vai finalizar com um livro que a gente mal lê.
Judas 1:20, olha só. Quanto a vocês, amados, façam o quê? Edifiquem-se na santíssima fé que vocês Tem, como? orando no Espírito Santo. Fora tudo que nós conversamos, quando nós oramos no Espírito, nós somos o quê? Edificados. Olha só que interessante. Quanto vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm. Amém? Todos nós temos, amém? Orando como? No Espírito. Orando no Espírito, nós somos edificados. Nós crescemos, nós florescemos, nós avançamos. E assim a gente vai vivendo, amém? Olha só, então isso nos lembra que orar no Espírito também edifica a nossa fé, renova o nosso entendimento e fortalece o nosso relacionamento com o Pai, com Deus. Amém? Glória a Deus. Olha que coisas maravilhosas a gente viu hoje. A gente viu que o Espírito Santo ora em nós. A gente viu que nós temos acesso à mente do Pai. E a gente termina vendo que quando nós oramos no Espírito, nós somos o quê? Edificados. Isso é tanta graça que a gente vai demorar acho que uns 6 meses para processar tudo isso. A gente vai terminar quando nós formos terminar, vai demorar um pouco, essa série sobre orações, a gente vai demorar ainda um bom tempo para processar essas coisas. Por quê? Primeiro que é muito bom, segundo que é sobrenatural, e terceiro que quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais ela o quê? Ela é viva e eficaz e ela se renova. Amém? Se coloca de pé, a gente tem a tarefinha da semana. Olha é. Ó, a tarefa então dessa semana é o quê? Se você puder, pegue aí, escolha 3 momentos da tua semana, né, então escolha 3 dias, e se você puder, você vai ficar 10 minutos em silêncio, e você vai dizer assim: "Espírito Santo, ore em mim". Você vai dizer assim: "Espírito Santo, ore em mim". Lembra que eu falei na última aula que a gente precisa treinar? Nós precisamos treinar, precisamos colocar em prática. E o que que você vai fazer? Você vai anotar qualquer palavra, sentimento, versículo ou direção que surgir. E aí, no final dessa semana, você vai ler o que escreveu. Você vai perguntar para o Espírito: o que que você quer que eu faça com isso que você me deu? E se você puder, você vai compartilhar com alguém da sua confiança. Ah, Natan, mas será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou ficando maluco, eu estou ouvindo umas coisas? Amém. Então que ficamos todos nós doidos então, né? No Espírito Santo. Treine seja intencional. Que passar o que o Espírito Santo te dizer, anota. O nome de alguém, alguma situação que você viveu, alguma passagem. Depois você vai lá, lê, folheia, questiona, fala: "O que que eu tenho que aprender com isso?". Amém? Amém, senhora, por gentileza. Ai, Deus, como é bom estarmos aqui, pertencermos ao Senhor. Deus, que poderoso é isso, poder estudarmos sobre tua palavra, tuas promessas, Senhor. Muito obrigada pelo Espírito Santo, que intercede, que ora, que clama, Senhor, por nós. Nós te louvamos, Senhor, por sermos pessoas que vive na presença do Senhor. Muito obrigada, Senhor. Continua, Pai, com as suas mãos sobre nós. Continua, Senhor, com seus ouvidos abertos ao nosso clamor. Senhor, continua sobre nós, ó Pai, em nós e conosco, Senhor. Em nome de Jesus, através de nós, o Espírito Santo nos leva a ter uma vida mesmo, Senhor, de graça. Eu te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui nesta manhã. Te agradeço pelo lugar que nós moramos, pela tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos saúde do Senhor sobre as nossas vidas em todos os sentidos, ó Deus. Pai, nos prepara para o momento de celebração à noite. Pai, que o Espírito do Senhor esteja aqui presente para receber o culto, o louvor, a adoração que será feito para o Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. E Jesus, vou em paz e curte esse dia.